Então nós estamos aqui hoje com o deputado federal Paulo Teixeira, está nos dando a honra de ser o primeiro entrevistado, nossa primeira conversa do blog Descobrindo o Direito, né? Deputado, inicialmente agradecer o senhor pela disponibilidade, está em visita ao Piauí, uma agenda política, né? O deputado é candidato à presidência nacional do Partido dos Trabalhadores e nos cedeu um pouquinho do tempo da sua agenda corrida para que a gente conversasse um pouco sobre sua vida, sobre a sua biografia, né? E sobre o seu trabalho que está repercutindo agora nacionalmente, que é a relatoria do novo Código de Processo Civil. Então, para quem conhece o deputado Paulo Teixeira é professor, advogado, tem mestrado em Direito do Estado, foi bacharel em Filosofia e já foi deputado estadual, ocupou vários cargos na seara pública e agora, hoje, é deputado federal e está com essa missão, né, deputado, de dar a relatoria do novo Código de Processo Civil. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco para os nossos... as pessoas que estão nos assistindo, né, de onde quer que estejam, para que elas possam conhecer um pouco o senhor e um pouco do seu trabalho. Eu quero também agradecer a oportunidade de falar nesse blog, Pensando Direito, e a oportunidade de falar sobre esse processo de elaboração do Código de Processo Civil. Nós estamos partindo para a fase final. A previsão é a votação no dia 8 de outubro. Até lá, eu estou fazendo o acabamento do código. Eu tenho um processo em debate com uma equipe de ministros do STJ, coordenada pela ministra Nancy Andrighi, e também ouvindo para entregar um código que seja mais importante e mais contemporâneo para o que se quer da justiça brasileira. Então, deputado, eu queria que o senhor falasse para a gente, para quem está nos assistindo, quais seriam, no seu ponto de vista, os pontos mais importantes, as modificações mais relevantes desse projeto de lei? A primeira modificação é estabelecer como uma corrente dominante para a solução de conflitos a busca de resolução consensual de conflitos, através da mediação e da conciliação. Assim, em todo o Poder Judiciário brasileiro, nós teremos uma Câmara de Conciliação e Mediação profissionalizada, composta por mediadores formados que buscarão uma solução consensual desse conflito. Disse que o melhor juiz são as partes, são os interessados. Então, essa é uma mudança muito significativa que acolhe uma formulação já feita pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em que no Brasil você tinha um meio alternativo, né, como meio que há uma construção no Brasil. Nós agora vamos transformar num meio importante de busca de solução de conflito. Traz para dentro do Código de Processo Civil algo que estava na legislação esparsa. E também como alguma coisa experimental. Nós vamos agora transformar numa corrente dominante para a busca de solução de conflitos. Ao mesmo tempo, nós também criamos mecanismos para conflitos repetitivos, né, onde se pede a mesma coisa, principalmente numa sociedade de massa, que você tem conflitos muito importantes na área de consumo, né, e que acabam trazendo um grande número de causas para o judiciário. Quando se discute plano de saúde, quando se discute plano de telefonia, também reajustes previdenciários, são chamadas causas repetitivas. Então nós criamos um incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Nós aperfeiçoamos esse instituto em relação ao que o Senado pretendia. O Senado pretendia criar o incidente
assim que o judiciário tomasse conhecimento de um grande número de causas repetitivas. Nós aperfeiçoamos para que essas causas sejam debatidas em primeiro grau e assim que chegar um recurso em segundo grau se cria um incidente. Então há um debate anterior e um tratamento mais democrático do conflito. Então esse é o segundo instituto que foi introduzido no Código que, na nossa opinião, vai ajudar o Código e a justiça brasileira. O terceiro mecanismo é a chamada conversão de ação individual em ação coletiva, né? Isso mais uma vez, o judiciário brasileiro é muito moldado, muito construído para a resolução de conflitos individuais, mas nós temos conflitos que têm uma natureza de um conflito coletivo. Então, o juiz, ao perceber que aquele conflito tem essa dimensão, ele pode pedir a um dos legitimados que propõe uma ação coletiva, né? Então essa aí é uma terceira inovação no Código, né? Uma quarta inovação é uma certa racionalização dos recursos. Nós acabamos com o juízo de admissibilidade na apelação. A apelação ela vai para o segundo grau diretamente, sem ter o juízo de admissibilidade, né? Nós transformamos o agravo retido num protesto, né? Que quando o desembargador ou a Câmara analisarem a apelação, eles já vão analisar também esses protestos, né? Nós transformamos os embargos infringentes numa técnica de decisão quando há divergência nos tribunais, né? E aí você chama dois novos desembargadores e eles decidem aquela divergência. E vamos acabar também com a admissibilidade no recurso especial, né? Então assim é uma racionalização dos recursos. Nós ampliamos as hipóteses de gestão do processo, né? É uma gestão mais democrática do processo. As partes podem definir também em relação a uma série de aspectos, entre eles a definição de peritos, enfim, a parte participa mais fortemente na gestão do processo, portanto, mais democraticamente na gestão do processo. É uma outra inovação em relação ao novo CPC, né? Nós pretendemos estabelecer uma litigância mais responsável, né? Isso é, fazer com que a litigância não tenha dois extremos, né? Aquela litigância chamada litigância de má-fé, não é? Portanto, tem mecanismos de punição à litigância de má-fé e nem aquela litigância protelatória, né? Quem litigar agora também terá que pagar honorários sucumbenciais e, portanto, nós mudamos e estabelecemos um mecanismo para coibir essa litigância irresponsável, né? E estimular a litigância responsável. Acabamos com o prazo em quádruplo para a Fazenda Pública, para o Ministério Público, né? Boa notícia. Isso. E trazendo também uma série de privilégios para os advogados, né? Eles terão férias, os prazos ficam suspensos entre 20 de dezembro até 20 de janeiro. Outra boa notícia. Nós também estabelecemos que os honorários advocatícios têm caráter alimentar, né? Os prazos eles vão ser contados em dias úteis para os advogados. Isso a gente acha que ajuda no direito de defesa, né? Enfim, são mais ou menos essas as nossas formulações para pensar um novo Código de Processo Civil num
uma sociedade que tem muito conflito de massa e que requer instrumentos para a resolução de conflitos de massa, conflitos coletivos. Bom, deputado, muito importante o que o senhor está falando, está colocando claramente esses pontos, porque os outros diplomas, por exemplo, o nosso diploma atual é num período de exceção. De 1973, mesmo com suas reformas posteriores, mas a base dele é do período de exceção. E esse projeto de lei tem um caráter democrático muito forte, né? Pode sofrer a crítica que for, como num país democrático, num regime democrático, as críticas virão, e não quer dizer que seja uma crítica, obviamente, ao seu trabalho, mas o trabalho que todos que contribuíram para esse projeto. Mas de dizer que ele não é democrático não seria uma crítica, ao meu ver, justa. Mas a gente tem ouvido, inclusive a OAB de São Paulo, agora recentemente, essa semana, através do professor Antônio Machado, da USP, ele tem colocado na mídia que esse projeto de lei ele seria a ditadura do processo civil. Não é uma crítica que nós, pelo menos à primeira vista, nós comunguemos, até porque a crítica que eu venho acompanhando e venho me filiando mais, que é a crítica da linha que eu venho estudando, ela tem uma matriz mais filosófica. O senhor, como ex-bacharel de filosofia, vai poder falar desse assunto também. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco dessa primeira crítica, desse primeiro ponto que a OAB de São Paulo tem colocado, e onde há essa colocação de que o processo irá, na visão desses que criticam, irá se resolver praticamente todo ele em primeira instância e não a segunda instância terá um papel subsidiário. Eu queria saber se o senhor tomou conhecimento das críticas, como é que o senhor encara, enfim, como é que vai ser avaliado isso. Essa crítica, na minha opinião, não procede, né? A ênfase desse professor é maior do que a realidade do que nós estamos propondo. Isso porque, por exemplo, nós mantivemos o efeito suspensivo da sentença. Então, contraria essa ideia de que tudo será resolvido no primeiro grau, né? Todas aquelas hipóteses de efeito imediato são as mesmas hipóteses do atual código, né? Também essa ideia de que não é um código democrático, né? Era o primeiro código do regime democrático brasileiro, né? Porque o código de 73 teve o código Mosaic, né? Foi feito na ditadura militar, o de 39 também, né? Esse é o primeiro código elaborado num contexto democrático, extremamente dialogado. Agora, nem sempre nós vamos agradar igualmente a todos, mas eu acho que a crítica é injusta, ela precisava ser uma crítica mais precisa e uma contribuição mais precisa. Falando em crítica mais adequada, eu queria colocar para o senhor também a crítica que vem sendo feita no âmbito da academia de alguns professores que são mais ligados à filosofia do direito. E nessas críticas eu coloco aqui que há uma crítica muito contundente no sentido de que esse código vai gerar um protagonismo judicial muito grande. Os juízes, a partir desse novo código, terão poderes que não têm hoje e que isso pode gerar aí uma predominância do juiz no processo, assim como a gente vê hoje na prática dentro do processo do trabalho. Mas do ponto de vista filosófico é como se esse código tivesse abordando ou se inclinando mais a ideias kelsenianas, né? E eu coloco aqui a crítica no sentido, essa crítica que, se eu não me engano, é o artigo 408, que fala que o juiz pode dar a sua decisão de maneira motivada e não fundamentada, né? Fala-se aí de uma verdadeira homologização do direito, né? Que esse código, esses poderes, pelo menos, ou esses dispositivos, não estariam adequados ao modelo do nosso sistema civil law. Como é que o senhor encara isso? Se isso é uma crítica que pode ser, do meu ponto de vista, é uma crítica construtiva, eu acho que se pode refletir a respeito desses aspectos, e se ainda, com certeza, pelo que o senhor já falou, vai ainda trabalhar em cima disso, pode ouvir, e como é que encara isso? Então, em relação a essas críticas, eu ainda quero ouvir, é a primeira vez que eu ouço, né? Nós, evidentemente, procuramos fazer
que a justiça trate isonomicamente todo o jurisdicionado, né? O que acontece é que, às vezes, 3 pessoas entram com uma ação igual na justiça e recebem tratamento diferenciado da justiça. Então, você tem que evitar essa falta de isonomia no tratamento do jurisdicionado. E é por isso que a gente tem valorizado os precedentes, né? De tal forma que a justiça pode ser aplicada igualmente a todo o jurisdicionado, né? E assim vincula o juiz aos precedentes judiciais, mas não engessa, né? Quer dizer, ao vincular, ele tem que apresentar aquela situação de tal sorte que ele vai aplicar as decisões, súmulas, jurisprudência. Agora, ele pode, em primeiro lugar, demonstrar que aquela jurisprudência não tenha relação com aquele caso. Criamos essa hipótese de modificação da jurisprudência, que nós não podemos engessar o entendimento judicial. Mas também não dá para você ter uma justiça que decide algo e que o juiz não aplica, não é? E não justifica a não aplicação. Então, digamos, é uma tentativa de um meio termo nesse processo. Mas como você bem disse, eu estou ainda aberto a ouvir essas reflexões e, eventualmente, se houver um equívoco, melhorar. Ótimo. É muito bom ouvir isso, porque nós entendemos que nós que conciliamos essa ideia de que é uma oportunidade ímpar de nós termos uma teoria da decisão judicial. Né? Nós não temos essa teoria. Os juízes no país hoje, eles decidem muitas vezes conforme a sua consciência, e a gente vê esse debate do Supremo todo dia. Se fala ainda em vontade do legislador e vontade da norma, que é uma discussão do século XIX, e a gente não viu a virada hermenêutica do final do século XX, né? Uma virada, vamos dizer assim, contemporânea, né? Então, acho que é uma oportunidade, foi muito bom o senhor colocar isso. Vamos passar essas informações para o senhor, que a gente tem contato, por exemplo, com o professor Lênio Streck, que vem encabeçando essa tese. E queria realmente, deputado, lhe agradecer, né? Sei que o seu tempo aqui está estourado, lhe agradecer realmente por essa oportunidade ímpar. É um tema que vale um seminário, vale uma discussão muito ampla, por isso eu estou aqui lhe fazendo já aqui o convite para, após o senhor passar essa fase aí de conturbada agenda política, o senhor presidente é candidato à presidência nacional do partido, tem uma agenda muito forte até o dia das eleições, tem que casar a sua agenda com a sua agenda parlamentar. Então eu queria deixar esse convite para que o senhor venha ao Piauí, né? Um convite que a Fórmula, até pela própria OAB, repassa aqui o convite do presidente William Guimarães, para que o senhor venha, depois provavelmente já vai ter uma votação, já vai ter algo mais consolidado e até melhor de se debater, um projeto já mais, vamos dizer assim, que já vai ter sido passada a última votação, provavelmente no âmbito da Câmara. E fica esse convite, né, para o senhor retornar aqui ao Piauí, passar um pouquinho mais de calor, né, mas vai ser com certeza muito proveitoso para todos nós aqui da comunidade jurídica do Piauí, que o senhor possa vir aqui, retornar para que possamos debater de maneira mais ampla esse tema, que é um tema muito rico e vai mudar certamente o dia a dia de todos os advogados e de todas as pessoas que usam a justiça para buscar os seus intentos. Falei inicialmente dizer que o calor do Piauí é, antes de tudo, o calor humano, só nos aquece a alma e o coração. Além disso, quero dizer que faço um convite a você, o professor Lênio Streck, para na próxima semana irem a Brasília para nós conversarmos antes da votação, porque pouco adiantará nós fazermos uma conversa depois da votação. Sim, claro. Em relação a isso, eu fico à disposição e vou realmente passar. Faz o convite ao professor Lênio Streck. Eu fiz mestrado em Direito do Estado e pude ler a obra dele, que é uma extensíssima e valiosíssima obra jurídica, e ele é um grande pensador de direito, um grande constitucionalista, né? Enfim, eu faço esse convite a vocês para que nas duas próximas semanas, nós possamos nos encontrar e discutir um pouco da obra e para ver se as críticas podem ser ainda recepcionadas e eventuais equívocos serem corrigidos. Então, agradeço a oportunidade e
todo convite para vir ao Piauí está aceito já previamente. Tá bom. Muito obrigado, viu, deputado? Muito obrigado.